Oi, meu nome é Cláudia, você está no canal Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira e hoje eu me aproprio dessa denominação tão carinhosa que o patriarcado usa para definir mulheres que ousam pensar e refletir. Sua louca! Então eu ousarei refletir sobre 5 descobertas sobre a menstruação. Antes de qualquer coisa, antes de a gente falar sobre essas 5 descobertas, eu quero falar pra vocês, agradecer, eu tenho 130 inscritos. É um começo. Né, gente? Mas eu queria dizer que obrigada, porque dá bastante trabalho fazer os vídeos. Se vocês veem um vídeo aí, às vezes de, sei lá, 15 minutos, pode ter certeza que aquele vídeo foram horas e horas gravando e depois editando. Então eu quero agradecer e se você, por favor, puder contribuir com esse trabalho, se você puder compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Com certeza eu faço vídeo, todo mundo que me dá uma sugestão, às vezes demora um pouco, vai demorar um pouco pra eu fazer o vídeo sobre aquilo ali, porque né, eu tenho um roteiro de coisas que eu preciso ir fazendo, mas com certeza eu vou fazer o mais rápido possível. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo, assim eu ganho mais inscritos. Rumo a 150. Bom, a filha de uma amiga minha assiste os vídeos do canal, ela só tem 9 anos e ela falou que ela estava acompanhando o conteúdo. Eu achei super legal e falei para ela sugerir um tema. Ela entrou em contato comigo e ela queria que eu falasse sobre menstruação, que tinha acontecido a primeira menstruação dela com 9 anos de idade. Eu pensei no que falar, eu fiquei um pouco sem saber qual seria um tema novo ou alguma coisa nova sobre isso. Eu pesquisei pra caramba e aí eu cheguei à conclusão que tinha muita coisa que eu não sabia sobre menstruação. Então eu pensei nesse tema como 5 coisas que eu gostaria de saber quando eu tive a minha primeira menstruação e eu não soube. Bom, e eu usei uma colinha aqui para poder falar sobre essas 5 descobertas. Eu vou até me tornar um pouco mais intelectual agora. Todas as referências de tudo que eu pesquisei vai estar aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa é que o sangue vem de algo vivo. Quando eu falo isso é que os corpos, né, que menstruam, eles estão menstruando porque eles estão vivos, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nós estamos vivas e aí nós produzimos essa caminha, né, que se a gente for fecundada e tiver um bebê lá dentro, vai ser o que vai estar por dentro do nosso útero em volta, deixar o neném ali nessa salinha VIP, digamos assim, dentro do útero. E se o óvulo não for fecundado, toda essa parte, né, de sangue aí que foi colocada em volta do útero vai ser dispensada e isso é a nossa menstruação. Quando a gente para pra pensar sobre isso, tudo muito bonito, enquanto a gente tá falando de um sangue que vai carregar um bebê, tem um bebê ali que vai estar em contato. Pensa nisso, né? Tá ajudando a outra vida a crescer ali dentro, num lugar confortável, tal. E aí, a partir do momento que a mulher não é fecundada e esse sangue sai pela vagina, ele se torna essa coisa mais nojenta, mais horrorosa, mais... Meu Deus, é impuro, não pode tocar, não pode mostrar. Quando você pensa, você manipula carne de animal que veio de um sofrimento. Aquilo ali é um animal morto, um pedaço de animal morto. E tem sangue, você tá manipulando e você vai comer aquilo ali. Muitas vezes, gente, as pessoas comem bife mal passado ou coisas com sangue de animal. Ou você entra num açougue. E isso não é visto como uma coisa ruim, nojenta, aquele sangue, né? A segunda coisa que eu sou cíclica. Então eu vou deixar aqui na sugestão. É um vídeo, o nome eu acho que da youtuber é Lela Brandão, se não me engano. Ela vai passando por todos esses ciclos de uma forma muito mais detalhada do que eu vou falar agora. Então são ciclos menstruais e as pessoas, os corpos que menstruam, eles são cíclicos, né? Assim como as estações tem ciclos, o dia tem um ciclo, a natureza tem o seu ciclo. Eu nunca tinha me pensado como uma pessoa cíclica. E aí aqui tem, olha, toda essa anotação. A gente só foca na menstruação. Então a gente só entende a menstruação. Nossa, menstruei é isso. Sem entender que
acontece todo um ciclo, todo um processo para chegar ali. E isso explica muita coisa, da maneira que a gente age, do jeito que a gente se comporta. E quando você entende isso, é muito importante você usar isso a seu favor. Então existem 4 ciclos, que seriam o menstrual, o pré-ovulatório, ovulatório e o pré-menstrual. O menstrual é quando a gente está menstruando, aí é um momento mais introspectivo, um momento mais pra gente. A gente precisa descansar para estar nesse momento de menstruação. É até importante que a gente faça isso, porque para evitar cólicas, a gente vai estar muito sensível durante esse tempo. E aí as pessoas veem como uma coisa muito ruim. Olha lá, a mulher tá menstruada, tá sensível, chorando por qualquer coisa. É a louca que tá, né? Não, a louca é no pré-menstrual. No menstrual geralmente tá muito sensível, chorando muito. Frágil. Tá frágil. Em vez da gente usar isso a nosso favor, que é um momento mais intuitivo, é um momento que a gente pode refletir mais sobre a gente, entender mais o que a gente quer para um próximo ciclo que vai aí, né, para a próxima fase desse ciclo. A segunda fase desse ciclo é a pré-ovulatória, e aí é o momento que você já descansou. Esse corpo menstruou e esse corpo agora tá pronto. E eles falam que essa fase a gente tá mais adolescente, mais criança, com mais energia. Então esse é o momento de você produzir muito, você tá pronta para colocar para fora toda essa energia. E até é importante, porque como o corpo tá com bastante energia, é importante gastar para que você não se sinta ansiosa por estar com toda aquela energia sem ser gasta. Depois vem o período ovulatório, que é um período que você tá muito comunicativa, é um período bem importante se você precisa se comunicar, resolver coisas, você vai estar bastante social e sociável, empoderada, se sentindo poderosa. E aí vem o ciclo pré-menstrual, que é onde as pessoas tendem a produzir, né? Que a mulher é louca, que ela tá de TPM, que ela tem todas essas questões. Existe a síndrome pré-menstrual, que é alguma coisa que é bem séria, e tem até um link aqui na descrição de uma pesquisadora que estuda sobre isso. Mas ela inclusive cita que estereotipar isso e trazer como uma coisa super negativa dentro da sua própria casa ajuda a piorar esse quadro de síndrome pré-menstrual. E na verdade essa parte do ciclo é muito vista como uma parte que você precisa começar a diminuir a carga das coisas que você veio fazendo nos 2 últimos ciclos. Então é um momento para você começar a prestar mais atenção nas coisas, a respeitar os limites do seu corpo. Às vezes, na verdade, você só tá impondo limites. Às vezes, em outros ciclos ou em outros momentos, você tava com paciência de lidar com coisas que já não te serviam mais, já não te cabiam mais. E é um momento para você prestar atenção em coisas que, de repente, não servem mais para você. E eu gostaria de ter entendido todos esses ciclos. Eu acho que não é uma regra isso, é muito mais um entendimento do seu corpo, né? Do que nisso daqui cabe a você, porque não é pra todo mundo, não é porque eu tô no meu período, menstrual e eu tenho que ficar mais na minha, mais comigo, e eu tenho uma reunião, de repente eu não vou participar porque eu vivo num mundo e é isso que a gente vai fazendo. Mas é bem importante entender isso. Existe outras coisas da descrição também que fala dessa questão de você ter um fluxo muito grande ou de dores muito intensas, que são mulheres que produzem muito, que vivem além de um ciclo, né? Elas ultrapassam esse ciclo, elas atropelam esse ciclo, e isso está muito relacionado também ao fato de você menstruar muito, com muita intensidade, e ter muitas dores, o fato de você não respeitar, porque às vezes o corpo tá te dizendo, olha, eu preciso parar um pouquinho porque eu tô entrando aqui nesse momento. Bom, e a descoberta número 3 é a descoberta sobre os absorventes descartáveis. Então, o absorvente, a gente traz essa menstruação, esse sangue, como eu disse antes, como algo estranho, como algo feio, mas eu trago aqui pra vocês quando a gente mostra um comercial de absorvente que é sempre jogado um líquido azul. Então, por que a mulher tem essa tendência de sempre esconder o sangue como essa coisa horrorosa?
A gente vê a propaganda, um líquido azul ali, então assim, a gente não pode mostrar que é um líquido vermelho. A gente vê sangue em filme, em novela, sangue que vem de violência, e tá tudo bem ver, né? A pessoa não vai cortar o outro, né, na televisão e vai aparecer um líquido, sei lá, laranja, verde saindo do corpo. A gente vê um sangue vermelho saindo daquele corpo. E por que a gente não pode ver na propaganda do absorvente um líquido vermelho e ver um líquido azul? Então já começa um tabu desde aí. E aí que continua o tabu, é a questão do cheiro, que o sangue, né, da menstruação fede, que ele é uma coisa nojenta. E aí a gente tem todos esses produtos para as mulheres, pra gente tentar o máximo possível tirar o nosso cheiro de vagina. Você vai na farmácia, existem todos esses produtos femininos. Primeiramente, de ginecologista, da minha ginecologista, elas sempre falaram, não use esses produtos, sabe? Vai mudar o pH da sua vagina, é ruim, não tem que ficar usando nada com muita fragrância nessas regiões, porque é ruim pro seu corpo, né? Eu usava só absorvente descartável com aquele negócio azul que tem o cheirinho, que tem o líquido, que tem sei lá o quê. E eu percebi que realmente a minha menstruação, ela tem um odor muito mais forte nesse absorvente, que tem tudo isso, do que num absorvente de pano. Na verdade, ela tem odor. Ela tem, E o absorvente de pano você não... Não tem, porque não tem nenhum cheiro muito forte de sangue. A gente cresce com essa coisa dentro da gente que mulher fede. A gente precisa ter uma higiene saudável, mas a gente precisa entender que foi feito um trabalho muito forte aí, muito assim, muita propaganda pra mulher odiar o corpo dela. A gente vê sempre a brincadeira, que vagina cheira a bacalhau, que eu ouvi essa piada milhões de vezes. Eu morria de medo de que alguém sentisse o meu cheiro. Isso muito pequena, isso desde muito nova. Chega ao ponto de que uma modelo precisou trazer o foco, né, o olhar para essa questão. O primeiro nome dela é Lauren, eu não sei o nome dela inteiro, vai estar aqui, aqui embaixo o nome dela. Ela perdeu a perna por uma infecção, né, no corpo, e foi decorrente de um absorvente interno. Não é comum ter essa infecção, não é algo muito discutido, mas o que acontece? Nesses absorventes existem, né, componentes químicos que eles são perigosos, mas como eles são usados em pouca, muito pouco, pesquisadores aí, masculinos, com certeza, falam que por ser muito baixo que tem, né, nesse absorvente, não precisa ser feito teste nenhum, não vai fazer mal, é muito pouco. Em grande escala faria mal, mas pouquinho assim não vai fazer mal. As pessoas tentaram pedir financiamento para poder pagar essa pesquisa em relação aos absorventes e aí eles disseram não, que não precisa fazer isso, né? A solução tá aí, tá nos absorventes de pano, utilizar um paninho, ir lá, limpar e não sentir essa coisa, esse cheiro, esse negócio que as pessoas falam. É incrível, porque eu consegui melhorar muito a minha relação com a minha menstruação. A quarta descoberta da fêmea não fazer parte das pesquisas. Durante muito tempo, usou-se só o macho, né, os homens. Se você está falando de animal, pesquisa com animal. E aí o que acontece em relação a isso? A desculpa é que a mulher tem hormônio, oscilação de hormônio, porque ela fica menstruada e todas essas coisas. E por conta dessa oscilação, então, que era melhor fazer no macho. E existem doenças que acontecem mais em mulher do que em homem e vice-versa. Por exemplo, osteoporose. É mais presente em mulher do que em homem. E aí o que acontece que é muito louco é que de repente começou a se questionar só há 30 anos atrás de que, peraí, e se a gente produziu um medicamento ou fez algum tipo de pesquisa, embasou absolutamente tudo no macho, no homem, e desenvolveu remédio, coisas, e aí na mulher isso não funciona, ou na mulher isso é prejudicial. E só começou a se questionar porque um grupo de mulheres se reuniu e decidiu criar uma organização e se questionar sobre isso. Foi porque mulheres conseguiram chegar à posição de poder e percebeu que, não estão olhando para isso. O quinto assunto que eu quero trazer, uma questão bem séria,
que é essa questão de você falar quando a menina menstrua pela primeira vez, que ela virou mocinha, ou que ela virou mulher. Eu acho que é muita irresponsabilidade da gente continuar reproduzindo isso. Eu sei que é uma coisa que, por exemplo, a minha mãe falou pra mim, mas eu sei que a mãe dela falou pra ela, mas a gente precisa começar a discutir isso e conversar sobre isso. Porque a gente não pode falar que uma criança de 9 anos que menstrua, ela virou uma mulher, ela virou uma mocinha. A gente tem essa crença e a gente reproduz isso e a gente simplesmente torna uma criança adulta. É mais uma vez a gente perpetuando esse machismo de que a mulher ela é mais madura antes do que o homem. Quando você vai pesquisar na internet, no YouTube, sobre ciclos menstruais, você vê um monte de homem biólogo falando sobre isso e sempre na aula de reprodução. E eu entendo que, né, biologicamente, O ser humano veio aí pra passar seus genes pra frente na nossa... só que a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade, nós somos seres pensantes, a gente tem que se questionar, fazer isso multidisciplinar, a gente não pode só isolar uma matéria. A mulher, ela vai menstruar, eu menstruo há mais de 20... Há mais de 20 anos. Meu Deus. Eu menstruo há mais de 20 anos. E todos os 20 anos que eu menstruei, em nenhum momento eu tava pensando em engravidar. Entende? Então essa minha menstruação não tava significando isso pra mim. Muito menos quando eu menstruei pela primeira vez, quando eu tinha 11 anos de idade. E a gente parar de pegar um corpo infantil e falar que porque ele menstruou, ele virou adulto. Não, você menstruou, é algo fisiológico, aconteceu com você com 9 anos de idade e você não dormiu uma criança e agora virou uma mulher que tá pronta para a sociedade. Eu acho que eu falei a maioria das coisas que eu queria falar. Esse assunto é muito vasto, eu vou deixar aqui um monte de link, um monte de coisa sobre esse assunto, com pessoas que têm muito mais propriedade para falar. Eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o nosso ciclo menstrual e o que o nosso corpo tá dizendo pra gente. E eu queria trazer um assunto para finalizar esse vídeo. Eu não poderia ficar quieta sobre isso nos tempos que nós estamos vivendo. Right now. Durante todas essas pesquisas, existe uma educadora menstrual, o nome dela é Eve. Ela trouxe para o meu olhar um médico chamado James Marion Sims, que mais ou menos em 1884 ele começou a fazer testes, pesquisa em escravas. Ele tinha um hospital atrás da casa dele e ele começou a fazer testes, usar como cobaias corpos pretos na casa dele sem um consentimento dessas mulheres. Ele estava tentando achar uma cirurgia que pudesse reparar a fístula vesículo-vaginal, que é uma complicação que você vai ter durante o parto, que vai te gerar incontinência urinária. Vocês podem ler melhor nos links que eu vou deixar aqui na descrição. A grande questão que eu vou trazer aqui é que do mesmo olhar que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre só homens brancos, a gente ainda tem essa questão da menstruação muito elitizada. Se você for ler os textos, você vai ver que esse médico que foi considerado até pouquíssimo tempo, desde de 1880 e pouco, o pai da ginecologia, ele operou mulheres pretas sem o uso de analgésico, com a desculpa de que mulheres pretas aguentavam mais a dor, que o corpo delas fisiologicamente mais preparados para a dor. Depois, quando ele conseguiu sucesso dessa cirurgia, ele praticou o mesmo tipo de cirurgia em mulheres brancas com o uso de analgésico. E a partir daí, existe outro estudo desenvolvido pela Maria do Carmo Leal, que é uma pesquisadora que fala que hoje ainda
existe muito mais, o uso de analgésico é maior em mulheres brancas do que em mulheres pretas. Ainda existe essa questão, a gente está falando de agora. A gente aprende na escola, a gente tem um olhar sobre os corpos, né, pretos, que eles só sofreram durante a escravidão, né? Então, durante a escravidão, eles foram lá obrigados a trabalhar isso. Foi isso que eu aprendi na minha escola. A gente não tem ideia de todas as coisas que se perpetuaram com isso, de todas as atrocidades. O que eu quero trazer com isso agora, nessa discussão da menstruação, é que todo esse olhar para esse nosso corpo ainda é bastante elitizado. A aceitação médica e disponibilidade médica, eu falo isso porque eu, no Brasil, sou considerada uma mulher branca. Pela primeira vez, quando eu tive que ir num ginecologista fora do meu país, onde eu não sou considerada branca, aqui, eu senti o que é ser violentada dentro de um ambiente médico, o que é ser maltratada. Quando ela trouxe essa questão da menstruação, veio esse boom, veio as manifestações do Black Lives Matter, e aqui eu venho trazer essa discussão de como a gente ainda não tem a noção do lugar que a gente se encontra, né? De como a gente vem num lugar privilegiado, de como a minha fala sobre relação a tudo isso não vai abranger toda a diversidade, como a gente ainda precisa ouvir os médicos também e pessoas que lidam com a educação menstrual, nós precisam trazer a diversidade para que esse discurso comece a se diversificar e a gente entenda quais são os reais problemas e quais são os reais tabus para que a gente possa desconstruí-los. Então, gente, é esse convite que eu faço. Aqui, como eu falo, nada é uma regra. Você pode não querer menstruar, você pode querer fazer da sua menstruação uma coisa mais saudável, um entendimento melhor do seu corpo. Você abrir o diálogo para que mais mulheres, para que mais corpos que menstruam entrem nessa discussão, porque assim a gente vai ter resposta para todas as coisas. A gente não consegue ter respostas e trocar experiências de um lugar, de um único lugar de fala, de uma única narrativa. Nunca se esqueça de destruir o patriarcado. Um beijo e tchau! Já vai fazer a mãozinha? Tchau!